Então vamos a um exemplo aí, ó. Verificar se a função é contínua em x igual a 4. Essa função é contínua em x igual a 4? Então são 3 passos. Primeiro passo é verificar se a função é definida no ponto, no caso aqui o ponto 4. Então o que você vai fazer? Você vai trocar o x por 4. Quando você troca o x por 4, você vai fazer essa conta. 4 ao quadrado é 16, 9 menos 16 é menos 7, deu raiz de menos 7. Existe raiz quadrada de menos 7? Não. Como não existe, quer dizer que não existe, então, f4. Isso quer dizer que a função não é definida no ponto 4. Se não é definida no ponto 4, já deu problema no primeiro passo. E se deu problema no primeiro passo, você já pode dizer que a função não é contínua nesse ponto. E nem precisa ir para os outros passos. Você só vai para o próximo passo se o primeiro passo estiver certo. Por exemplo, se no lugar de 4 aqui for 1, aí como que você vai resolver? Você vai substituir o x por 1, aí vai ficar 9 menos 1 ao quadrado, 9 menos 1 é 8, raiz de 8 é um valor que existe. Ela seria definida então, né, em x igual a 1, que aí daria raiz de 8, e aí você ia passar para o próximo passo. Mas como deu problema no primeiro passo, você já pode parar e falar que ela não é contínua. Olha essa função aqui, ó. Vamos verificar se ela é contínua em x igual a 1. Então, o primeiro passo é calcular o f de 1. Estou falando de 1, então vou calcular o f de 1. Eu vou vir aqui e vou pensar assim, ó, qual das duas funções eu vou usar quando x é igual a 1? Igual está aqui, ó, esse símbolo aqui embaixo. Ó. Então, se x é igual a 1, a função é essa aqui. Ó. Então, eu vou copiar essa função trocando esse x por 1. Então, vai ficar 1 mais 2 é 3. Pronto. f1 existe e é igual a 3. Então, a função ela é definida em x igual a 1. Ela é definida, porque quando eu substituir o x por 1, deu um valor que é aceitável. Aqui deu um valor que não é aceitável, por isso ela não era definida. Como o primeiro passo está ok, eu vou passar para o segundo passo. É o cálculo do limite. Aí você vai ter que usar o conhecimento que você tem de limite, né? Então, limite da função quando x tende a 1. Se x tende a 1, ele não é igual a 1, ele é próximo de 1. E se ele é próximo de 1, ele pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Então, isso aqui indica a necessidade de limite lateral. Então, tem que calcular o limite à direita e à esquerda, certo? Então, vamos lá. A gente viu que o primeiro passo está ok. E para calcular o limite da função quando x tende a 1, a gente viu que precisa calcular o limite lateral. Então aqui, ó, x à direita do 1. Se x está à direita do 1, ele é maior do que 1. E se ele é maior do que 1, a função que nós vamos usar é essa de cima aqui, ó, certo? Então, eu vou colocar ela no lugar do f de x. Substituindo x por 1, porque o primeiro passo para a gente calcular o limite é substituir o x pelo número. Quando você substitui o x por 1, dá 0 sobre 0. Deu indeterminação. Então, você vai usar os seus conhecimentos para resolver isso aqui, né? Se você pegar isso aqui, a parte de cima, e você fatorar a parte de cima, você vai ver que esse polinômio é igual a isso aqui, achando as raízes, escrevendo a forma fatorada. Cancela esse com esse, sobra x mais 2. E aí eu vou trocar toda essa função aqui por x mais 2, né? Então, trocando isso aqui por x mais 2, então aqui colocando x mais 2, 1 no lugar do x mais 2, 1 mais 2 vai dar 3. Limite à direita é 3. Então, ficar atento a essas questões aqui, que eu não vou voltar nisso aqui não. A gente já viu isso aí lá na indeterminação. Calculei o limite à direita, agora eu vou calcular o limite à esquerda. Se x tende a 1 pela esquerda, o x é menor do que 1. E se o x é menor do que 1, a função que eu vou usar é a de baixo, que é o x mais 2. Então, eu vou colocar x mais 2 e vou substituir o x por 1. Então, aqui vai dar 1 mais 2, 3. O limite à direita deu 3, o limite à esquerda deu 3. Como os limites laterais são iguais, o limite no ponto existe e é igual a 3, certo? Então, o segundo passo, a existência do limite. O limite no ponto existe? Existe. É igual a quanto? 3. Então, ok. Se aqui tivesse dado 3 e aqui tivesse dado 5, então o limite nesse ponto não existiria. Se não existir o limite, quer dizer que não é contínuo. Então, poderia parar aqui e falar que ela não é contínua em 1. Então, como deu certo aqui, eu vou passar para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É verificar se o resultado do segundo, que é o limite, é igual ao resultado do primeiro, que é a imagem. O primeiro deu 3. O limite também deu 3. Então, ó, o limite deu 3,
A imagem também deu 3, ó, aqui eu encontrei 3, aqui eu encontrei 3. Como os dois resultados são iguais, então quer dizer que o terceiro passo também está ok. Se os três passos deram ok, quer dizer que a função é contínua no ponto 1. Então ela é contínua no ponto 1 porque os três passos deram certo aí.